Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo e te engrandeço, meu Deus, porque Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus da terra, Deus dos céus. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que não perde batalha, o Deus em quem eu confio. Por isso eu entrego, Pai, esse momento nas Tuas mãos. Toma primazia, Senhor, desta pregação. Assume o Teu lugar. Eu declaro minha total dependência a Ti. E quero colocar todas essas pessoas que vão ouvir, assistir essa pregação. Que o Senhor fale ao coração de cada um delas. Que nasça uma esperança no coração delas. Que elas percebam, do fundo do coração, que verdadeiramente o Senhor é Deus. Por isso eu te louvo, te engrandeço e te agradeço por esse momento. Amém e graças a Deus. Maravilha, estamos mais um dia, mais uma tarde, mais uma vez aqui falando com vocês. E como vocês sabem, estamos falando, a série dos grandes homens da Bíblia e suas fraquezas. Já falamos do rei Saul, já falamos do juiz, Sansão, e hoje vamos falar de Salomão, o rei Salomão, esse grande homem que também teve suas fraquezas. Quem foi Salomão? Salomão, filho do rei Davi, sua mãe Batseba, que ele, após seu pai Davi falecer, ele assumiu o trono. E ele tinha apenas 20 anos de idade e governou por 40 anos. Salomão ficou muito conhecido por causa da sua grande sabedoria e das suas riquezas também. O rei, a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais sábio do tempo de Israel. Não houve outro rei mais sábio que Salomão. E a fama da sabedoria de Salomão percorreu por todo o mundo. E os reinados, as nações vizinhas, os estrangeiros, começaram a ouvir sobre a sabedoria desse grande rei. E vinham de todas as partes buscar conselho de Salomão. E o seu reino só aumentava. Salomão, no terceiro dia do seu reinado, Deus veio a Salomão através do sonho. E Deus disse a Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse. Tudo que o rei Salomão pedisse a Deus, Deus estava disposto a dar. E o que fez Salomão? Pediu sabedoria. Humildemente ele disse: eu quero sabedoria divina para poder liderar e julgar o povo com justiça. Salomão mostrou sua total dependência a Deus. E Deus alegrou-se e, além da sabedoria, deu muitas coisas a Salomão que Salomão não tinha pedido. E aí Salomão começou a governar. E a história mais conhecida de Salomão na Bíblia
É a história de duas mulheres, dizem duas prostitutas, que à noite um filho de uma morreu, estavam com os filhos recém-nascidos. E uma deitou em cima do menino, matou, e ficou a disputa de quem é o filho, porque ela trocou o filho. E levaram até Salomão. Salomão, sabiamente, a mãe e o filho é meu, outro filho é meu, não tinha DNA. Salomão disse, peguem uma espada e parta o menino vivo e deu uma banda a um, outra a outra. Aí, claro, que a mãe verdadeira se manifestou. Porque a outra disse, por mim parte. Nem eu, nem ela. Não tinha nada a perder. O dela já estava morto mesmo. Mas aí Salomão, sabiamente, julgou essa causa com maestria. Ele disse, dá o filho para esta mulher, porque só uma mãe verdadeira abre mão do filho para que ele não morra. E essa história ficou conhecida do rei Salomão. Mas o rei Salomão também ficou conhecido porque o seu pai, Davi, queria construir um templo para Deus. O povo hebreu achava que qualquer lugar podia adorar, fazer prece. E Deus disse a Davi que não, ele tinha derramado muito sangue, que o filho dele faria isso. E Salomão também fez com maestria. Construiu um lindo templo em Jerusalém, o chamado Templo de Salomão. E aí, nesse tempo que Salomão governou, houve muita paz, muita tranquilidade. No templo, a presença de Deus era contínua ali. Salomão governou com maestria. Vinha pessoas estrangeiras para visitá-lo. Uma delas, a rainha Sabá, que investigou, questionou ele de todo jeito. E no final ela disse, ele é mais sábio do que o que eu esperava. O que me falaram ainda é pouco diante do que eu vi. E assim eram com todos. Mas todo crescimento tem dores e desafios. Com Salomão não foi diferente. Salomão começou a fazer alianças com as nações vizinhas, com estrangeiros, e também, além das diplomáticas, ele fez alianças matrimoniais. Salomão casou com princesas do Egito, fenícias. Só que essas mulheres que Salomão se envolveu e casou, eram princesas. Elas tinham os deuses dela, não era uma qualquer. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. As concubinas, tudo bem, era mulher normal, era uma mulher comum. Mas as princesas não. As princesas eram mulheres políticas. Porque essas alianças eram alianças políticas, embora matrimoniais. Não era uma mulher qualquer. E foi justamente aí que começou a queda de Salomão. Estava tudo bem, tudo em paz. Mas Salomão começou a se envolver com essas mulheres. Começou a não se importar com a implantação dos ídolos, da cultura, da arte.
no meio do povo de Israel. E o que aconteceu? Que é normal, que é de se esperar. Salomão ficou morno na fé. Salomão, além de permitir, né, além de deixar que a nação, que o povo se envolvesse com a cultura dessas mulheres, ele mesmo se envolveu. Então tem muitas coisas, Salomão fez muitas coisas maravilhosas. Muitos tratados, que eu não teria tempo de dizer aqui para você. Mas eu estou aqui para falar da fraqueza dele. E Salomão, infelizmente, ele colocou impostos altíssimos para o povo. Porque imagine você, um homem não aguenta uma mulher nem duas já é demais para ele. Aí imagine você ter 700 mulheres dentro de uma casa, todas se achando que cada uma imagine a disputa que não era dessas mulheres, que uma pintava o cabelo de roxo, a outra pintava de não sei o quê, uma vestia uma coisa, a outra vestia outra, uma queria uma joia assim, a outra já colocava outra joia maior, para um homem, gente. Acho que Deus não deu só sabedoria a ele, não. Que como é que dá conta de 700 mulheres? E como se achasse pouco, ainda pegou mais 300 concubinas. Um homem para 1000 mulheres? É muita coisa, não é? Agora, para sustentar esse povo. Porque dessas 1000 mulheres, julgo eu, que cada uma tinha uma serva. Então, aí vai para 2000, né? 2000, o dobro. Ele construiu um palácio para ele. Mas, gente, para morar isso tudo, eu creio que chegou um tempo que Salomão não teve mais forças para discutir, não, esse ídolo aqui não, essa imagem aqui não, essa imagem ele diz, quer saber? Deixa aí. Tudo por causa de quê? Seu reino crescendo, ele sendo respeitado. E aqui eu separo algumas lições que eu aprendo com a vida de Salomão. Um homem que começou bem, embora sua pouca idade, com grande sabedoria. A paz reinou em Israel e nas nações vizinhas. Grandes construções, grandes negócios, sal, sei lá, arquipélago, um monte de coisa que ele ia fazendo os negócios. Mas aí, Salomão cai e Deus diz, eu retiro o reino de você. Que chega um momento que Deus cansa. Chega um momento que Deus diz, basta. Não dá mais. Eu dei tudo que você precisava. Lhe dei a sabedoria divina. Lhe dei grandes riquezas. Você possui mulheres mais do que todo mundo, 1000 mulheres. Você tem saúde e longevidade. É isso tudo para se afastar de mim? A primeira lição que eu aprendo com Salomão. Tenha cuidado ao se envolver com jugo diferente. 2 Coríntios 6,14. Veja o que diz.
Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Porque que participação tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que eu acho engraçado nisso aí é que a gente ouve muitas pregações falando sobre jugo diferente. O que é jugo? Jugo é uma madeira, certo? Isso tinha muito, isso eu via na frente da minha casa. É uma madeira que é colocada no ombro de 2 bois, que eles usam para arar a terra. E que tem que ser o boi do mesmo tamanho, da mesma estrutura. Porque se for um maior outro menor, vai ficar jugo desigual. Não vai dar para arar a terra. E essa comparação que faz. E trazendo para nós, para a nossa vida, quando a Bíblia diz para ter cuidado, para não se envolver com julgos desiguais. A Bíblia não diz que o povo não deve casar com a pessoa que não é crente. Você não deve se juntar para fazer o que o ímpio faz. Você não vai deixar de ter amizade com a pessoa que não é crente. Porque a Bíblia diz que eu não posso andar com jugo diferente. Não. Você não pode se juntar a ela para fazer o que ela faz. Você viu Salomão? Salomão se envolveu com jugos diferentes. Só que o pai de Salomão também se envolveu com mulheres estrangeiras. Só que olha a diferença. Davi se envolveu com mulheres estrangeiras, mas elas não influenciaram a vida religiosa de Davi. Por que elas não fizeram isso? Porque não eram princesas? Não. É porque Davi sabia quem era Deus. Davi tinha o alicerce firmado na palavra de Deus. Davi pecava, mas ele sabia qual era o remédio do pecado. O remédio do pecado é arrependimento. Ele ia lá, confessava, se arrependia, jejuava e voltava, vida que segue. Só que eu não encontrei na Bíblia e não ouvi ninguém dizer que Salomão se arrependeu. Davi sabia quem era ele em Deus. Salomão era só um menino de 20 anos. Eu tenho minhas ressalvas quando as pessoas colocam peso em jovens de 15, de 20, de 18 anos. Grandes sabedorias, grandes riquezas, poder, autoridade na mão de um jovem de 20 anos. Quando chegou a 40 anos depois, Salomão estava como? Construiu muita coisa, fez muita coisa, mas como é que estava a cabeça desse homem? A fé, ele conseguiu segurar? Não. E ele caiu por causa de mulher. Tão simples, né? Eu ainda fico pensando, por que as pessoas subestimam tanto uma mulher? Subestimam uma, imagine 700.
Imagine 700 mulheres, ó, uma no ouvido, outra no outro, uma no ouvido, outra no outro. Eu tenho minhas ressalvas. Para mim, gente jovem é para ser ensinado e não para liderar. Quando eu era criança, adolescente, eu ia para o colégio na Bahia, em Salvador, e eu passei no muro e tinha uma frase: cuide da criança de hoje e não terá problemas com o homem de amanhã. Mas as pessoas colocam peso num jovem de 20, de 15, 16, 17, 20 anos. Não se envolva com julgos diferentes se você não é um Davi da vida. Porque o julgo diferente, a tendência, a probabilidade é que você caia. Porque se você não estiver firmado na sua fé, a outra pessoa está firmada no mundo. A outra pessoa tem argumentos que você não tem como cristão. E o que vai acontecer? Você vai sucumbir. Porque o que você tem a oferecer não é tão saboroso quanto o que ela tem. Você vai oferecer a ela uma Coca-Cola com limão e gelo. Ela vai te oferecer uma dose de uísque. Ela vai te oferecer um vinho de ótima qualidade. Dá para competir? Uma Coca-Cola com limão e gelo com uma garrafa de vinho de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, R$4.000? Dá para comparar você ir num show evangélico? Simples, sem nenhuma ostentação, e você ir num show do mundo e ficar lá no camarote? Se você não for um Davi, se afaste do jugo desigual. Tenha cuidado. Segundo, cuide-se para que não venha a cair. 1 Coríntios 10, do 7 ao 12. Nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Não é esse, Jorge? Será que eu errei? Como dizem as escrituras sagradas, Jorge, eu botei. Cuide-se para que não caia. É isso. Pronto, eu só quero essa parte daqui. A de baixo. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É justamente por isso que as pessoas caem. Talvez Salomão tenha dito: ora, Deus apareceu para mim no sonho. Eu tenho fé em Deus, meu pai tinha fé em Deus, eu nasci num lar evangélico. Eu construí um templo para Deus. Hoje a presença de Deus é contínua no templo. Eu prego para as pessoas ouvirem. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, de repente, você se vê no chão. Porque se assim não fosse, a Bíblia não estaria alertando. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, é esse conselho que eu dou a você. Não é porque hoje você está em paz, como estava no reinado de Salomão. Não é porque hoje você não tem problema financeiro, porque Salomão não tinha. Não é porque você é conhecido
e respeitado por todo mundo, que você não pode cair. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Terceiro, cuidado com a vaidade. Eclesiastes 1, 2, 3. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. Cuidado com a vaidade. Salomão, natural, né? Conhecido e respeitado pelos outros reis. 1000 mulheres à sua disposição, todas lindas e maravilhosas. Riqueza sem tamanho. Construiu mansão nas montanhas do Líbano para refrescar a cabeça. O seu trono era de marfim. Como é que um homem desse não tem vaidade? Só que a vaidade levou Salomão à ruína. Salomão era para ser exemplo também, tal como o rei Saul, como Sansão e como ele mesmo. Não ficou nada que eles não conquistassem. Eles não puderam reclamar de nada, mas sucumbiram na vaidade. Eles não perceberam que o filho não pode ser maior do que o pai. Que a criatura nunca vai ser maior do que o Criador. Quarto, teme a Deus e guarda teu coração. Eclesiastes 12, do 12 ao 14. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Pode continuar, Jorge? Ou não? Só botou 12. Tenha cuidado. Sabe por que eu estou dizendo a você isso? Porque os estudiosos, eles afirmam que Salomão, na sua velhice, quando ele morreu, ele estava em profunda depressão. Aí você pode me perguntar, como é que pode, pastora Dina? Como é que pode um homem que teve tudo o que ele pediu e o que ele não pediu, e terminar a sua vida se lamentando? Tudo é vaidade. É correr contra o vento. Salomão escreveu Cantares e Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, com certeza eu vou pregar mais vezes. Porque é um livro que nos ensina, nos diz para ter uma reflexão profunda das nossas vidas. Porque Salomão fala de tudo que ocorre na face da terra. Para mim,
É como se Salomão, na sua velhice, olhasse para aquelas construções maravilhosas. Olhava para aquelas 700 mulheres que com certeza ele não estava dando conta mais. Porque essas mulheres deveriam ser muito novinhas quando ele pegou. E Salomão olha para aquilo tudo e diz de que valeu a pena tanto esforço debaixo do sol, tantas brigas, tanta confusão, tanta intriga. E agora estou eu aqui, velho. O melicita, dente, habilidades. A velhice chega. Salomão estava dizendo que você querendo ou não, a velhice vai chegar. E eu fico olhando. A gente não precisa imaginar tanto. Só precisa olhar para a história do nosso estado aqui. E ver os últimos políticos que morreram, como eles estavam. E olha para os que estão vivos, como eles estão. Deixa um legado. Mas tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A Bíblia não diz que Salomão se arrependeu. Mas para mim é notório que ele tenha se arrependido ou ele tenha se culpado. Porque você chega como se ele dissesse: não adiantou nada. Não tem nada com todo o dinheiro que eu tenho, eu não posso comprar a juventude de novo. Eu não posso voltar a ser jovem. Eu não posso mais fazer com essas mulheres o que eu fazia quando eu era jovem. De 1000 mulheres, a Bíblia só cita um filho de Salomão. Que herdou o trono dele, assim mesmo ainda foi dividido. Um homem que termina a sua vida dizendo tudo é vaidade. Qual é a lição que eu aprendo, que você aprende? O que você está fazendo da sua vida? Você que trabalha, você que estuda, você que não tem tempo para o seu marido, você que não tem tempo para os seus filhos, você que não tem tempo de descansar, você que não tem tempo de ir na igreja. Porque estou construindo. Agora eu sou uma pessoa importante, agora eu tenho responsabilidades, agora eu preciso fazer, eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que aparecer, todo canto que eu chego eu tenho que causar. Você vai terminar como? Qual será o fim da sua vida? Sua riqueza vai te levar aonde? Seu poder vai te levar aonde? Mas, pastora, a senhora está me dizendo que não é para eu me preocupar com nada disso? De jeito algum. Porque o que eu entendo, a mensagem de Salomão, é que ele disse: de que adianta conquistar o mundo e perder a alma? De que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma?
Talvez você esteja dizendo, eu estou afastado de Deus porque estou sem tempo. Logo você, que assim como Salomão ajudou a construir templos. Logo você que foi visitado por Deus em sonhos. Logo você que Deus lhe deu tanta sabedoria. E lhe deu para quê? Para você se desviar. Para você se afastar. Para você ser um morno na fé. Talvez você esteja aí com a linda mulher nova, maravilhosa, e por isso você não sai mais de casa. A igreja não te serve mais. De que adiantou? De que adianta esse lindo carro na tua garagem? Se você não sabe mais para onde você vai quando você fechar os olhos. Salomão deixou bem claro isso. É correr atrás do vento. É como se ele dissesse, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria tudo diferente. Talvez eu não tivesse feito tantas as alianças com estrangeiras. Com quem você está fazendo alianças? No interesse de crescer a tua empresa? No interesse de conseguir um cargo maior? Com quem você está fazendo alianças? Salomão fez alianças no início com Deus, mas no final ele fez com quem? Com quem ia destruir. Pare de acreditar. Pare de brincar com as coisas de Deus. Seja como Davi. Eu não estou isenta de pecar, nem você não. Mas Davi se curvava diante de Deus. Davi se humilhava. Davi reconhecia a grandeza de Deus. Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, com tantos pecados. Já o seu filho poderia ter sido melhor do que ele. Terminou escrevendo, é tudo vaidade. É correr contra o vento. Mas ele deixa uma lição. Ele deixa uma lição. Você pode estar trabalhando muito. E isso é bom. Mas não esqueça de viver. Não viva só para o trabalho. Não viva só para adquirir conhecimentos. Que proveito tem? Que proveito tem você chegar no topo sem o seu marido, sem a sua esposa? Que proveito tem você chegar no topo inimigo dos teus pais? Cercado de inimigos? Que proveito tem você chegar no topo sem saúde para usufruir tudo que você conquistou? Deus não te fez para isso.
Salomão diz que não tem coisa melhor do que comer e beber. É o prazer da vida. Mas tem gente que não está fazendo isso. Está comendo nas carreiras, ó. Peraí, que não dá tempo não, já estou atrasada, corre. Que proveito tem? No final está em cima da cama. Sabe por quê? Porque eu já tive um indício de depressão há muitos anos atrás. E o problema da depressão, principalmente a que Salomão estava vivendo, é que a depressão não é uma doença num órgão, não é uma doença no braço, que vai lá, faz uma cirurgia e está tudo bem. Não é uma dor que você sente na barriga, nas costas, na cabeça e toma um remédio e passa. A depressão é algo na alma. E quem consegue ver a alma? Quem consegue diagnosticar a alma? E para mim, sabe quando é que a alma fica triste? Quando ela não tem sentido. É como Salomão olhasse para aquilo tudo, ouro, prata, marfim, bronze. E ele falasse, não faz sentido para mim. É como você morar numa mansão e dizer, não faz sentido para mim. É como você comprar uma linda roupa caríssima, não faz sentido mais para você. Porque a sua vida perdeu sentido. Na velhice, qual é o sentido que faz? Para mim, depressão é essa. É a alma vazia. É a alma vazia. Que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu não tenho alegria do Senhor, onde eu vou adquirir forças? O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Se eu não tenho o Senhor, eu vou me refugiar aonde? Eu vou ser forte aonde? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se aquele não existe, você tudo pode onde? Você acha que uma pessoa que tem a alegria do Senhor dentro dela? Gente, eu não estou falando de depressão lá por problema de falta disso, falta daquilo. Eu estou falando o que Salomão sentiu. Quantas pessoas hoje, exatamente hoje, quarta-feira, hoje é 15, 16 ou 17, eu não sei. 18, eu estou atrasada, né? 18/9. Quantas pessoas hoje estão com depressão? E os médicos não identificam. E essa pessoa tem salário bom. Tem dinheiro lá na conta. Está sendo administrado por outras pessoas. Essa pessoa mora numa linda casa. Tem um lindo carro na porta. Essa pessoa tem filhos, tem netos. E por que está em depressão? Quando eu tive o início de depressão, eu falo por mim. Eu tinha um sentimento de impotência dentro de mim. Eu estava vivendo um relacionamento que não estava me fazendo bem, mas eu não sabia como sair.
para as pessoas eram fácil. Uma menina nova, na época eu era, casada com a pessoa bem mais velha. O que é que tem? O que é que tem? Cheia de saúde? Ninguém sabia. A depressão, ela não chega hoje e lhe derruba, pá! A depressão vem ali, ó, de uns chorinhos, de um desânimo. Ela vem anunciando uma tristeza. Sabe como foi que eu descobri que eu não estava muito bem? Porque eu lembro que o pai da minha filha, ele dizia assim, só anda com os dentes na rua. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de sorrir. Eu vou na academia sorrindo, oi, 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 já chega assim. Todo lugar eu chego sorrindo. Mas eu percebi que eu não estava sorrindo. Eu olhei no espelho e disse, rapaz, nunca mais eu sorri. Se você não está sorrindo, preste atenção. Tem alguma coisa errada dentro de você, porque o normal é sorrir. Se você não está sorrindo, é porque você não está tendo nada de alegria, nem alguém está falando nada de engraçado. Para Salomão aqui, é como se contasse uma piada e ninguém achasse graça. É como entrar em um lugar e não ser percebido. É como tanto faz comer como não comer. Tanto faz estar vestido como nu, não vai fazer diferença para ninguém. Depressão é dor na alma. E os estudiosos dizem isso. Que Salomão morreu com profunda depressão. Porque para ele não fazia mais sentido. Para ele, tudo que ele fez foi em vão. Resultou em quê? Deus tirou o trono dele, tirou o reinado dele, para dar o sucessor, para dar o filho. Qual era a alegria dele mais? A salvação, para ele estava perdido, só porque ele desobedeceu, porque falta de orientação não foi. Eu já estou finalizando. Que em 1 Reis diz assim, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Mas Salomão fez por um tempo o que o pai havia dito.
mais um grande homem que começou bem a sua jornada, enquanto achava que precisava, foi obediente a Deus. Quando adquiriu autoridade e poder, quando tornou-se importante, a primeira coisa que fez foi esquecer de Deus. Se juntar, se envolver com julgos desigual, não cuidou para que não caísse, deixou que a vaidade entrasse em si e não guardou o coração. Para finalizar, eu deixo para você o que Salomão deixa. Tudo, de tudo que fizeres. De tudo que você já conquistou, todo o poder, toda a autoridade, tudo. Guarda os mandamentos de Deus e guarda teu coração. Porque no final de tudo, o que vale é temer a Deus. Deus te abençoe.